Capítulo 951 Problema de compartilhamento. Ragnarok mastigou a cabeça menor e engoliu-a inteira. Prazer como nenhum outro percorre seu corpo. Ele está emocionado e animado. Ele abriu a boca e uivou para a lua. Au! Seu uivo ecoou pelo vale. Ecoou nas paredes da montanha e reverberou nos ossos de todos no vale. Esse uivo foi prazeroso. É um uivo de vitória. Ele anunciou sua vitória depois de ficar confinado por tanto tempo. Ele finalmente derrubou Sauron, que estava pendurado sobre sua cabeça depois de 100 anos à espreita. Mas isso não é suficiente para sua fera interior. Quer lutar e matar mais, mas ele interrompeu seu impulso imediatamente. Ele olhou em volta e descobriu que a luta havia parado. Todos estão olhando para ele com os olhos fixos nele. Até os vampiros estão olhando para ele. Eles pararam de lutar entre si. Os Uorogs cercaram os vampiros para que não possam escapar após a morte de seu líder. Um Uorog de repente deu um passo à frente. Ela está atualmente em sua forma de besta, então não é fácil reconhecê-la, mas Ragnarok sim. Ela é Tezrat. Ele pode sentir o cheiro de sua identidade e conhece seus olhos mesmo em sua forma de besta. Ela deu um passo à frente e curvou-se para ele. Então ela disse: "Todos saudam o Senhor Executor." Todos os outros Uorog também se curvaram e prestaram-lhe respeito. Eles têm que. As regras da hierarquia ditam isso. Ragnarok matou Sauron de forma justa e sem nenhum truque. Ele é mais forte. Ele também é um futuro executor. As opiniões dele sobre ele e sua lealdade anterior não importam. Ele merece o respeito deles e por isso eles vão dar isso a ele. Ragnarok olhou para ela atentamente. Foi ela quem o trouxe para a matilha Ironfur. Ela se aproximou dele ao longo dos anos. Ela também é a primeira a reconhecê-lo depois que ele matou Sauron. Ela mostrou sua lealdade a ele. Mas tudo isso não lhe diz respeito. Ele está mais preocupado com o vácuo de poder e o que isso significa para o bando Ironfur. Sauron se foi. A matilha de peles de ferro não tem líder. Um vácuo foi criado. A natureza abomina aspiradores. Um vácuo será preenchido em breve. Um parque que tenha dezenas de milhares de paragons e até 1 milhão de anônimos terá um vácuo muito grande. Isso significa que a natureza procurará preencher esse vácuo o mais rapidamente possível. Isso significa que em breve haverá um novo líder para o bando Ironfur. Existem duas opções que a natureza pode usar para preencher o vácuo. A primeira é a fragmentação. O pacote de peles de ferro se dividirá. Vários novos líderes de matilha surgirão da matilha e dividirão a matilha, ou alguns líderes externos da matilha virão e dividirão a matilha. A segunda opção é a ascensão de um novo líder de matilha de dentro da matilha que a matilha aceitará prontamente e com quem se unificará. Ragnarok pode sentir que a segunda opção é o que vai acontecer. Há um vácuo que cria pressão para que surja um novo líder de matilha. Essa pressão está presente na conexão que une todo o pacote. Na ausência de um líder de matilha, qualquer um dos alfas pode ser escolhido e elevado à posição de líder de matilha. Os alfas que estão perto de se tornarem entidades de mana têm maior probabilidade de serem selecionados. Isso significa que é mais provável que Tezrat se torne o líder da matilha. Ele sorriu ameaçadoramente e disse: "Não posso permitir isso agora, posso?" O fato de eles o saudarem não significa que ele se tornará o líder da matilha. Um Omega não pode se tornar um líder de matilha. O novo líder da matilha será escolhido entre qualquer uma das duas opções. Mas ele não pode ter isso. É a única coisa em que ele e a sua fera interior sedenta de violência podem concordar prontamente. A primeira opção irá quebrar o pacote de peles de ferro e destruir todo o trabalho que ele fez para elevar o pacote de peles de ferro a este nível ao longo de 100 anos. Já a segunda opção entregará 100 anos de seu trabalho a outra pessoa. De qualquer forma, ele não se beneficiará com isso. Ele não pode permitir que isso aconteça. O chifre vermelho em sua cabeça se desfez em uma nuvem de fragmentos vermelhos. A nuvem se afastou dele e desceu sobre os Uorogs ao seu redor. Ele lançou um feitiço ao mesmo tempo. Uma lança de fogo disparou dele e empalou Tazrot.
Passou pelo peito, passou pelos pulmões e saiu pelo estômago, queimando todos os órgãos ao longo do caminho. Seus olhos se arregalaram em choque quando ela morreu. Por quê? Ela conseguiu perguntar. Ele respondeu sem vergonha ou culpa. Eu não gosto de compartilhar. A lança de fogo a atingiu no peito. Abriu um buraco através dela. Só isso já é um ferimento grave, mas não terminou aí. O fogo de a lança começou a queimá-la por dentro. Ela se espalhou de seu peito por todo o seu corpo. Ela pegou fogo. Foi uma morte indolor. Ela já estava morta antes que o fogo começasse a agir sobre ela, ao redor dele. Ele usou seus feitiços para causar dano máximo. Os feitiços que ele usou são produzidos instantaneamente e têm um amplo alcance de ataque. Além disso, ele pode lançar mais de 20 por vez. Essa é a única coisa que eles podem fazer. Ele é mais forte que o líder da matilha, então eles não são páreo para ele individualmente. Ele também pode usar feitiços aos quais eles não têm como resistir com seus números. Então eles se espalharam em todas as direções, mas isso também significava que ele não precisava se preocupar com a defesa. Ele poderia bombardeá-los de todo o coração. Afinal, eles lhe deram as costas para praticar. Fim do capítulo. Capítulo 952. Você colhe o que planta. Tudo desceu para o caos e a carnificina então. Ele subiu no ar para ter uma bela vista do vale. Então ele bombardeou o vale de forma eficiente com sua vantagem aérea. Ele os matou com feitiços enquanto a nuvem vermelha da matança absorvia a essência da morte de suas novas mortes. As coisas ficaram muito agitadas quando ele finalmente montou seu arsenal mágico. Uma estrutura mágica composta por seu sentido divino criada exclusivamente para a transformação de sua energia espiritual em bolas de fogo, fundindo-a prontamente com a mana atmosférica. Foi como se o Armagedon tivesse descido sobre o vale. Ele ficou acima de tudo no ar enquanto fazia chover destruição sobre eles. Ele mirou principalmente nos alfas. Isso incapacitou os betas e impediu que a matilha se unisse como um todo. Eles não puderam trabalhar juntos e coordenar suas ações devido à ausência de seus alfas. Isso dificultou suas tentativas de fuga. Ele conseguiu matar milhares deles, mas muitos deles escaparam. Os vampiros também escaparam no caos. Apenas 6.000 de 9.000. Isso é dificilmente aceitável para um massacre. Ele lutou contra os guerreiros restantes que são 9.000 e conseguiu matar 6.000 deles em 10 minutos. Outras entidades de mana sentiram orgulho por matar 10 refinadores do estágio central de vitalidade a cada segundo. Mas ele mantém um padrão mais elevado. A única coisa que o faz sentir-se revigorado e satisfeito é o fato de os Worogs uivarem de miséria e dor ao serem massacrados. Ele encolheu os ombros. Eu tentei o meu melhor. Eles não são o prato principal de qualquer maneira. Sua fera interior está praticamente pulando de excitação e expectativa com a perspectiva do prato principal. O massacre que acabou de acontecer apenas diminuiu seu apetite, apesar de beber profundamente a essência da morte dos Worogs mortos. Vamos colher o que plantamos. Ele disse. Então ele voou para a cordilheira e começou a matar o desavisado Nameless. Eles são o seu prato principal. Ele os engordou muito bem ao longo desses 100 anos. Ele semeou por tanto tempo. Já é hora de ele colher o que plantou. Os inomináveis não estavam preocupados apesar do som de luta e destruição que ouviram. Eles não estão envolvidos em conflitos, então se sentem seguros. Afinal, os anônimos são inocentes. Eles estavam errados ao pensar isso. Ragnarok não se importa com algumas regras de guerra. Ele só se preocupa com o poder. Matá-los lhe dará esse poder, então ele os matará. Os pobres Worogs choraram e gritaram. Eles nem imploraram porque não sabiam quem os estava matando. Tudo o que sabem é que o fogo está caindo do céu. Para esses fracotes que sempre foram protegidos pela matilha e sempre amaram em paz mesmo quando suas matilhas foram derrotadas, eles não conseguem imaginar que um Worog irá machucá-los e sua visão é fraca demais para ver a figura no céu produzindo os chamas que os enviam para a vida após a morte em grande número. O desastre visitou a matilha Ironfur naquele dia.
Ragnarok matou o quanto quisesse. Ele matou tudo o que podia matar, até mesmo orogs infantis e mães grávidas. Ele matou idosos e jovens. Ele não mostrou nenhuma piedade. Toda a cordilheira foi demolida com bolas de fogo e o gelo ficou vermelho com todo o sangue derramado. Esses são os únicos sinais do seu massacre. Sua nuvem vermelha não deixou nenhum cadáver para trás. Assim, a outrora próspera cordilheira tornou-se uma paisagem desolada de abrigos destruídos, cavernas desabadas e gelo encharcado de sangue. Não havia nenhum morto à vista. Ele só parou quando o bando ficou muito disperso para ele persegui-lo. Cerca de 700.000 orogs morreram naquela noite. Eles forneceram nova essência de morte para ele. Ele obteve um aumento de 2.900% com o assassinato. É mais do que os 100 anos de ofertas que ele recebeu. Ele recebeu milhões de ofertas, mas elas não podem ser comparadas à matança que ele cometeu durante uma noite. Isso faz com que o aumento total de seu atributo Power chegue a 14.500%. Ele sorriu e disse: "Gosto muito do plano B. O plano A era não fazer nada se Sauron tivesse tudo sob controle. Ele teria esperado pacientemente por uma chance. E uma chance também virá. Sauron não pode matar Shigger permanentemente, então Shigger sempre voltará. Sua oportunidade de assumir o totem certamente chegará. O plano C era pegar o totem e fugir imediatamente. Ele teria feito isso se Shigger fosse muito mais poderoso que Sauron. Suas chances de derrotar Shigger serão muito baixas para ele arriscar. Então é melhor ele escapar. O plano B é o melhor dos dois mundos. Ele conseguiu comer um vampiro ancestral e um líder de matilha. Ele também colheu a fazenda que vinha cultivando há 100 anos. As condições eram adequadas para ele tirar vantagem disso. Se ele tivesse pegado o totem para se fortalecer, mas descobrisse que estava errado sobre o efeito que isso teria sobre ele, então ele teria uma maneira de sair da situação complicada. Ele será capaz de explicar a Sauron que fez isso para ajudar e salvar a matilha se o totem não o tornasse mais forte que Sauron. Infelizmente para Sauron, ele estava certo e se tornou mais forte que Sauron. Então ele não precisava mais temer Sauron. Ele poderia ter escolhido ajudar Shigger, mas ele não é do tipo que coloca sua vida nas mãos de outra pessoa. Especialmente quando essa pessoa é lacaia de um deus demônio. Não há garantia de que Shigger o ouvirá ou o ajudará. Mesmo que Shigger queira, não há garantia de que Shigger será capaz de protegê-lo. Ele só pode confiar em sua força e na da legião. Essas são as únicas coisas em que ele pode confiar totalmente para sua segurança. Fim do capítulo. Capítulo 953. O Orog fugitivo. Não há garantia de que as coisas serão boas para ele, mesmo que Shigger concorde em ajudá-lo e o deus demônio seja passível de cooperação entre os dois. Será apenas uma repetição de sua estadia na matilha Ironfur. Ele substituirá Sauron pelo deus demônio e trabalhará duro para os vampiros em vez da matilha. Tudo porque ele não tem as qualificações para ser tratado como igual pelo deus demônio. Na melhor das hipóteses, ele será um Orog desesperado e fraco em busca de favores. Então ele decidiu se livrar de todos os outros e ficar com a torta inteira para si. Ele fez o que lhe daria forças para se proteger e só isso. Ele sabe que quando você precisa confiar na segurança de alguém, então você é fraco e seu destino não está em suas mãos. Ele não gosta de viver sob a graça ou o controle de outra pessoa. Agora sou um fugitivo. É melhor fugir, ele disse depois de dar uma última olhada na bagunça que criou. Sua fera interior quer perseguir aqueles que escaparam. Quer que ele os casse até os confins da terra. Então quer que ele aproveite a perseguição, esmagando-os nas mandíbulas com uma única mordida. Infelizmente para sua fera interior, essa é uma ideia estúpida. O avião não é dele para fazer o que quiser ou apenas para correr em liberdade. Ele ignorou a compulsão pela violência. Então ele escolheu uma direção e saiu voando da cena do crime. Sua vida está em suas mãos agora. Ele tem que cuidar disso porque ninguém mais o fará. É assim que ele gosta de qualquer maneira. Mas ninguém vai querer cuidar dele depois do que ele fez.
Eles estarão mais inclinados a fazer o oposto. Ele ofendeu muita gente com o massacre que acabou de realizar. Ele não se arrepende de suas ações, mas entende que muitas pessoas não ficarão satisfeitas com o que ele fez. O mais importante deles é o Shiger. Mas também há os modelos que escaparam. Eles são fracos, mas não são inconsequentes. Eles testemunharam o que ele fez e têm informações sobre ele. Isso vai lhe causar problemas. As coisas teriam sido mais tranquilas se Sauron e Shiger não se separassem. Ele reclamou um pouco. Ele usou o Dunchomp porque queria pegar Sauron e Shiger. Eles estavam entrelaçados em sua luta. Ele esperava eliminar os dois de uma vez. Mas eles suspeitaram dele e decidiram se separar no último momento. Isso salvou a vida de Sauron, mas ele não sabia o que era bom para si mesmo. Ele deveria ter escapado quando teve a chance. Mas ele não o fez. Então ele ainda teve a ousadia de anunciar que Ragnarok é o futuro executor antes de morrer. Sauron confirmou sua identidade para que muitos Uorogs saibam sobre o futuro executor. Isso fará com que alguns elfos da floresta muito furiosos venham procurá-lo, é por isso que ele escapará agora e tentará se esconder. As repercussões das ações de Ragnarok são generalizadas. Os elfos da floresta já estavam farejando a cordilheira. Eles encontraram os destroços que ele deixou para trás depois de partir. Uma investigação preliminar apontou que a destruição não foi causada por vampiros. Eles determinaram que foi causado por um lançador de feitiços de fogo. Isso por si só é desconcertante. Vampiros não usam feitiços de mana e definitivamente têm medo de chamas. Então não podem ser vampiros. Também não poderia ser Uorogs. Uorogs não possuem herança mágica para usar feitiços. Também não são elfos da floresta. Elfos das árvores podem usar feitiços, mas não gostam de usar feitiços básicos de mana. Eles preferem usar feitiços alimentados com sua natureza mana. Os elfos da floresta também odeiam mais os feitiços de fogo. Isso prejudica eles e suas árvores. Então eles ficaram muito confusos sobre a causa da destruição. Então eles interrogaram alguns guerreiros da matilha Ironfur. As informações que obtiveram lançaram muita luz sobre a situação. Mas eles ainda não conseguiam acreditar que um Uorog tivesse feito isso. Você quer me dizer que um Uorog de uma matilha atrasada como a sua criou centenas e milhares de bolas de fogo em um minuto? Um elfo da floresta perguntou. O Uorog respondeu agitado, sim. Sim, ele fez. Os elfos da floresta não acreditaram nem um pouco. Mesmo eles não conseguem lançar feitiços tão rapidamente e devem acreditar que algum Uorog ignorante conseguiu fazê-lo. A confiabilidade da informação foi questionada quando ouviram os guerreiros dizendo que o Uorog responsável pela carnificina também é um futuro carrasco. Eles riram dos discursos dos guerreiros como escárnio. Os elfos das árvores decidiram não acreditar nos guerreiros. É uma decisão tomada após considerar a presença de vampiros. Eles encontraram vampiros e também viram sinais do uso de feitiços de sangue. Isso significa que um vampiro que é pelo menos um visconde estava lá. O que também explica os avistamentos de muitos vampiros. Um vampiro tão poderoso também pode obrigar as mentes dos seres mais fracos a fazê-los acreditar em informações erradas. O visconde provavelmente hipnotizou os guerreiros para que pudessem dar informações falsas aos elfos da floresta e desorientá-los. A falta de cadáveres também é algo que um vampiro é capaz de fazer. As crateras por toda a cordilheira e os danos do fogo podem ser causados pela queda de rochas em chamas por toda a cordilheira para mascarar os rastros dos vampiros. É elaborado, mas é possível. Os elfos da floresta pensaram que tinham descoberto tudo. Sua linha de pensamento é muito razoável. Além disso, coisas assim já aconteceram antes. Os vampiros fazem isso para enganar os perseguidores. Mas este vampiro foi longe demais. Cometeu um erro ao enganar os Uorogs fazendo-os acreditar que todo o dano foi causado por um executor. Fim do capítulo. Capítulo 954 Poderoso suspeito. Um imperador ou executor não foi visto desde a Maldical dos Uorogs pela fonte da vida.
Os elfos da floresta serão tolos se acreditarem que um apareceu aqui depois de muitos ciclos de ausência da origem e matou membros de sua própria matilha exatamente ao mesmo tempo em que um visconde está perambulando pela cordilheira com seus filhotes. Isso é muito suspeito. Além disso, o representante da fonte da vida não os informou do aparecimento de um imperador ou carrasco. Tal coisa não pode escapar à atenção da fonte da vida. Os elfos da floresta teriam sido notificados da existência do executor da mesma forma que são notificados da existência de Uorogs transcendentes. Este chamado executor também pode lançar feitiços. Isso já é suficiente para os elfos da floresta saberem que há algo suspeito nesse carrasco fictício. Já que a fonte da vida não disse nada, então tudo isso deve ser falso, sem dúvida. Então eles riram da notícia de um carrasco e se concentraram nos rastros dos vampiros. Os elfos da floresta perseguiram os vampiros com a determinação de erradicar cada um deles. Eles perderam muitos de seus membros recentemente, então eles têm contas a acertar com esse visconde que está causando problemas. A perseguição também se tornou muito urgente. O representante da fonte da vida os alertou para protegerem os Uorogs para que algo assim não acontecesse. Eles falharam e permitiram que os vampiros se alimentassem do sangue de centenas de milhares. O que significa que eles ficarão mais fortes e mais difíceis de lidar. Então eles enviaram senhores da lei e até reis da lei atrás dos vampiros. Eles estão levando a caça muito a sério desta vez. O vampiro em questão, responsável pelos atos atrozes contra os Uorogs, ainda está dormindo. As mordidas de Ragnarok o enfraqueceram mais do que o normal. Levará mais de um dia até que ele possa sequestrar um novato seu para ressuscitar. Entretanto, as três principais forças que testemunharam o atroz acontecimento tiveram reações diferentes. A fonte da vida não fez nada. Ele não contou aos elfos da floresta o que viu. Manteve-se mudo porque a morte de centenas de milhares de seus bens não importa no longo prazo. Estou muito feliz que Ragnarok não tenha caído nas mãos dos vampiros. Além disso, tem muitos ativos. Toda a superfície do avião é sua. Pode negociar alguns deles apenas para fortalecer o Ragnarok. A vontade do avião não poderia fazer nada mesmo que quisesse. Ele fez tudo o que podia ao selecionar um protetor. Mas também deu um suspiro de alívio porque Ragnarok está seguro. Ele se importa porque não quer que o Ragnarok caia nas mãos do deus demônio e porque ainda tem uma utilidade para o Ragnarok. Um imperador não está completo sem seu executor e um executor também não está completo sem um imperador. A vida e a morte devem se tornar uma só para exercer todo o seu poder. Então Ragnarok ainda é importante para a vontade do avião e ficou aliviado por ter conseguido fugir. Apenas o deus demônio da carnificina está muito amargo e ansioso. A visão do deus demônio da carnificina não é tão clara quanto a fonte da vida e a vontade do avião, então ele tem que confiar no que os vampiros viram para obter uma imagem vívida dos eventos que aconteceram naquela noite. O que viu deixou-o muito animado e também muito frustrado. Não posso acreditar. É um executor em carne e osso. Quais são as chances de encontrá-lo? Eu sabia que deveria existir por causa daquele imperador, mas quem poderia imaginar que a obsessão inútil de Shiger me levaria até ele? Isso é bom demais para ser verdade. Devo colocar minhas mãos nele, o redil da carnagem. O deus demônio vociferou para si mesmo. E a carnificina que ele realizou foi tão linda. É a coisa mais linda que eu já vi neste querido plano. Ele já é tão talentoso, pode fazer quando estiver no rebanho da Carnide. Ele será glorioso, eu devo tê-lo, ele será meu, ele se tornará um missionário da Carnide. Para descrever Ragnarok, é que ele é perfeito. Ragnarok é perfeito simplesmente pelo que fez naquela noite. Ele matou seu pai, depois matou seu líder de matilha e ainda foi mais longe para massacrar o líder. Sem nome de sua matilha. Ele fez tudo isso sem as queixas emocionais e as lamentações pelas quais Shiger passaria. Ele fez tudo sem ser obrigado. Ele fazia isso mesmo quando não precisava. Ele fez isso simplesmente porque quis. Para o deus demônio da carnificina, a carnificina voluntária é a mais bela forma de arte.
O deus demônio quer Ragnarok por razões mais importantes do que suas belas obras de arte. A vontade do avião encontrou um campeão. Na opinião do deus demônio, a vontade do avião tomou uma decisão muito boa. Eles sabem que os Worogs têm mais potencial que os elfos da floresta. O povo da árvore original não tinha nenhuma habilidade divina. Sua atual habilidade divina foi dada a eles pela fonte da vida. De certa forma, a fonte da vida é o ancestral da floresta e dos elfos negros. O povo das árvores deveria ter perdido as antigas guerras mundiais, mas a fonte da vida os escolheu para sua bênção. Ele escolheu o povo das árvores pela mesma razão que o deus demônio está atrás dos elfos das árvores. Eles eram altamente compatíveis. Então eles foram abençoados. A bênção transformou os espíritos vegetais comuns em uma raça divina. Fim do capítulo. Capítulo 955 Paciência Infinita. A bênção da fonte da vida se transformou em uma maldical para os Worogs porque os Worogs originais tinham sua própria habilidade divina que não era compatível com os fragmentos da lei da vida. A fonte da vida teve que amaldiçoar os Worogs porque mesmo com as bênçãos, o povo das árvores não era páreo para eles. Então a vontade do avião escolheu um Worog como um bom campeão e o deus demônio também quer seu próprio campeão. O futuro executor servirá perfeitamente para essa posição de honra. O deus demônio da carnificina estava ciente da existência do imperador, mas não conseguiu encontrá-la. Não tinha esperanças de encontrar o executor, embora tenha enviado vampiros para atacar a superfície do avião. Portanto, este é um encontro de sorte para o deus demônio. São boas notícias, mas a situação também deixou o deus demônio muito frustrado. Carnide reclamou: "O que eu faço agora? Como faço para pegá-lo? Isso é tão frustrante. Eu não deveria ter prometido nada a Shiger." Havia vários pontos de ataque que os vampiros usaram para atacar a superfície, mas todos foram inúteis. Foi o novo e desesperado Shiger que ajudou o deus demônio a encontrar o executor. É por isso que o deus demônio está tão animado. É também por isso que o deus demônio está frustrado. Ragnarok não é apenas um Worog qualquer. Ele é parente de Shiger. Shiger fez um acordo com o deus demônio de que ele cumpriria as ordens do Carnide. Em troca, o deus demônio lhe dará poder e não fará nada com aqueles que têm parentesco de sangue com ele. Shiger ficou relutante quando aceitou a oferta do cristal de sangue. Ele não era um jovem ingênuo que não tinha visto o mundo. Ele era um líder de matilha que havia chegado ao ponto mais baixo porque alguém sorrateiramente ignorou as regras para enganá-lo. A oferenda do cristal de sangue veio até ele quando ele mais precisava. Mas isso não significava que ele não suspeitaria do poder livre. Ele sabia que provavelmente estaria perdendo sua liberdade. Mas ele se certificou de que aquilo pelo que ele estava lutando estaria seguro. De nada adiantará se ele tiver poder apenas para que seus entes queridos lhe sejam tirados pela mesma coisa que lhe concedeu esse poder. Ele poderia perder seu poder, mas garantiu que o deus demônio jurasse em seu acordo que ele não iria atrás de seus entes queridos, direta ou indiretamente. O deus demônio da carnificina não deu muita importância à promessa naquela época. Shiger foi o primeiro Worog que pôde ouvi-lo no avião e a primeira raça além dos elfos a ouvi-lo em qualquer plano. A combinação de seu desespero e os fragmentos da lei da vida dentro dele trabalharam para fazê-lo entrar em sintonia com o deus demônio. Foi a primeira vez e ele representou uma oportunidade para o deus demônio expandir seu pecado para outra raça. Obter acesso a outra raça dentro do plano abriria mais caminhos de ataques para o deus demônio contra a vontade do plano. A segurança dos descendentes inúteis e insignificantes de Shiger, naquela época, era um pequeno preço a pagar para que o deus demônio tivesse acesso à raça Worog. Isso foi o que o deus demônio pensou naquela época. Acontece que um dos entes queridos de Shiger não era um Worog insignificante em algum grupo atrasado. Essa promessa insignificante tornou-se as algemas que impedem o deus demônio de ir atrás do Ragnarok agora. Isso não significa que o deus demônio esteja sem opções. Basta ser inteligente. Não pode desistir por causa de um pouco de tecnicidade.
Ragnarok é bom demais para ser abandonado. Os dois são muito compatíveis apenas com base na personalidade. Ragnarok também ajudará o deus demônio a resistir à vontade do avião. Então o deus demônio planejou enquanto esperava a ressurreição de Sigurd. Sigurd ressuscitou 2 dias após sua morte. Isso é um dia depois do tempo que ele levou para ressuscitar depois que Sauron o matou. Ele assumiu o corpo de um calouro e o usou para recriar seu corpo. Estava dentro de uma caverna no subterrâneo. Ele não fez nada quando reencarnou. Ele apenas sentou-se no chão e olhou para o ar sem focar em nada. Ele desmaiou quando Ragnarok o matou, então ele está apenas tentando resolver suas emoções. Sigurd está muito chocado. Essa é a sua emoção principal e mais pertinente. Ele não consegue acreditar no que viu. O fato de seu filho tê-lo matado não o chocou. Não foi uma surpresa para ele. Ele suspeitava que algo assim poderia acontecer quando Ragnarok estivesse correndo em direção a ele e Sauron. O que ele não consegue acreditar é o que viu Ragnarok usar para atacá-lo. A imagem daquelas mandíbulas negras e fantasmas se fechando sobre ele continuava passando por sua mente. É tudo o que ele pode ver e pensar. 1 centavo pelos seus pensamentos. A voz em sua cabeça interrompeu seus pensamentos. Quanto tempo eu fiquei fora? Ele perguntou. 2 dias. O deus demônio respondeu. Eu vejo. Ele disse então ficou em silêncio novamente. O deus demônio esperou pacientemente que ele falasse. Um ser eterno tem paciência infinita. Não há necessidade de apressar Sigurd. Apressá-lo também pode ser contraproducente. Então o deus demônio esperou pacientemente. Eu realmente vi aquelas mandíbulas pretas? Sigurd perguntou depois de pensar por um tempo. O deus demônio permaneceu o companheiro sempre presente na necessidade. Ele respondeu, sim, você fez. O que isso significa? O deus demônio riu. Você sabe o que isso significa? Sigurd suspirou. Eu esperava estar errado. Ele sabe o que isso significa. Ele simplesmente não queria aceitar. Ele murmurou enquanto relembrava as mandíbulas da destruição. Dedum Chomp. Fim do capítulo. Capítulo 956 O amor de um pai. Então Sigurd riu depreciativamente. Você pode imaginar isso? Meu próprio filho é um executor. Ele é a esperança dos Uorogs. Estou tão chocado e surpreso. O deus demônio resmungou para si mesmo. Você não pode imaginar meu próprio choque e surpresa. Como eu gostaria que ele não fosse seu filho. O deus demônio fez questão de manter esse pensamento para si. Sigurd parou de rir. Ele disse tristemente, a mãe dele ficaria muito orgulhosa. Quem é mesmo a mãe dele? Não sei qual dos meus companheiros o deu à luz. A mãe dele provavelmente está morta. Talvez seja por isso que ele me odeia. Eu não o protegi, e a mãe dele. Eu também me odiaria. O deus demônio interferiu rapidamente antes de cair em uma espiral de arrependimento e depressão. E agora? Ele perguntou. Ele não quer apressar Sigurd, mas algumas coisas também não podem acontecer ou serão prejudiciais aos planos do deus demônio. Sigurd levantou-se imediatamente quando ouviu essa pergunta. Devo protegê-lo. Ele não é mais apenas meu filho. Ele é a esperança da raça. Ele foi feito para grandes coisas. Seu destino é salvar a raça. E como você pretende protegê-lo? Você está mais fraco do que nunca. O deus demônio frustrou suas esperanças. Ah, isso é verdade, ele disse. Sua força caiu ao nível que estava antes de lutar contra Sauron pela primeira vez. Foi o que causou o atraso em sua ressurreição. Ele sorriu e disse, aquele meu garoto realmente me deu uma mordida. Ele sente orgulho de que Ragnarok fez um bom trabalho ao matá-lo. Isso significa que Ragnarok será um bom executor. O deus demônio interrompeu novamente. Tenho certeza que você deve estar orgulhoso. Mas esqueça de protegê-lo. Você é fraco. Você não consegue nem se proteger. Os elfos da floresta alcançaram o bando de peles de ferro. Eles estão atrás de você agora. Eles estão perseguindo destruam cada um de seus calouros. Existem senhores da lei e reis da lei entre eles.
Eles não descerão para o subterrâneo, mas desmoronarão os túneis, selarão as entradas e monitorarão a superfície pelos próximos anos. Shiger ficou horrorizado. E quanto ao Ragnarok, eles o mataram? Estou dizendo para você se preocupar consigo mesmo. Você terá que cavar outro túnel se quiser chegar à superfície. Não há como protegê-lo agora. Eles podem até reunir coragem para descer pelos túneis atrás de você. Você matou muitos dos membros deles e eles acham que você massacrou todo o bando de peles de ferro. O povo das árvores original é capaz de se comunicar com as árvores e os elfos da floresta ainda possuem essa habilidade. Eles poderão usar as raízes das árvores no solo para monitorar os arredores e saber quando um túnel está se formando. As coisas não estão boas para Shiger agora. O deus demônio fez questão de enfatizar que Shiger não está seguro ao ignorar o Ragnarok. Para uma pessoa desavisada, parecerá que Shiger é mais importante para o deus demônio do que Ragnarok. Mas Shiger não se importa com sua situação agora. Ele se preocupa com Ragnarok e só fica mais ansioso quanto mais a situação de Ragnarok é encoberta dessa forma. O coração imortal de Shiger pulou. O que você disse que aconteceu com o bando Ironfur? Eles foram massacrados? Ragnarok está seguro? O deus demônio suspirou como um parceiro relutante. Relutantemente, ele forneceu informações sobre Ragnarok. Não se preocupe com ele. Foi ele quem massacrou a matilha. Ele matou todos eles. Seus calouros viram isso acontecer. Então ele fugiu. Os elfos da floresta pensam que você fez isso. Eles estão atrás de você por isso. Então seu precioso filho está seguro por enquanto. Shiger ficou chocado. Por que ele fez isso? É coisa de executor. Você esqueceu? Executores ganham força com os mortos. Ele matou o líder da matilha e tantos outros membros da matilha quantos pôde matar. Então ele fugiu. É óbvio que ele fez isso porque precisava do afinal, há um vampiro imortal vindo atrás dele e há a caça dos elfos da floresta para se preocupar. Eles irão caçá-lo se descobrirem sobre sua existência, que ele teve que expor para matá-lo. Você alegou ser o pai dele, mas ele não sabe disso e os vampiros são mentirosos, então ele não tem nenhum motivo para acreditar em você. O que importa agora é que ele está seguro, apesar da quantidade de problemas em que você o colocou. Aspas. Tudo o que Shiger ouviu é que Ragnarok está com muitos problemas. Ele não se importa por ter matado tantos Worogs. Foi culpa dele ter atacado a matilha deles em primeiro lugar. Se ele não tivesse atacado o pacote de peles de ferro, Ragnarok teria vivido sua vida em paz. Mas ele trouxe problemas para Ragnarok e Ragnarok fez o que tinha que fazer para ter força. O amor de um pai brotou de dentro dele e trouxe uma dor combativa. Ele não é estranho a essa dor. É a dor que ele sentiu ao fugir de Sauron, pois a culpa por seu fracasso em proteger sua família e sua matilha o atingiu. Devo salvá-lo, disse Shiger ansiosamente. É apenas uma questão de tempo até que os elfos da floresta descubram sobre ele. Eu sou o pai dele e não posso ficar sentado e vê-lo morrer. De novo não. Irei procurá-lo mesmo que você não me ajude. Aspas. O deus demônio suspirou novamente. Tudo bem, eu vou te ajudar. Você está empurrando minha mão. Já mencionei que não gosto que você faça todas essas coisas irrelevantes. Isso é apenas uma perda de tempo. Esqueça sua família. Solte suas algemas mortais. Apontar para a grandeza. O deus demônio aconselhou sinceramente. Fim do capítulo. Capítulo 957. Um luto. Shiger insistiu com determinação. A grandeza não tem utilidade para mim se eu não tiver meus entes queridos com quem compartilhá-la. Que tolo! O deus demônio disse, mas continuou. Você não vai me ouvir, mas eu vou ajudar. Primeiro, você precisa de força. Ele é mais forte do que você, então você não pode ajudá-lo agora, mesmo que consiga passar pelos elfos da floresta e encontrá-lo. Você também liderará os elfos da floresta para ele se você não se livrar deles antes de ir atrás dele. Então não se preocupe por enquanto, seu filho está seguro agora. Shiger se acalmou depois de ouvir o que o deus demônio disse.
O deus demônio apresentou um caso bastante convincente. Ele está muito fraco para ajudar o Ragnarok e a maior ajuda que ele pode oferecer ao Ragnarok é eliminar os elfos da floresta e manter sua localização em segredo. Além disso, o juramento que o deus demônio fez garantiu-lhe a segurança do Ragnarok. O que devo fazer então? Ele perguntou. Você usará o breve período de tempo que seu filho está seguro para se fortalecer. Isso significa que você precisa de sangue de organismos poderosos, outro túnel através do subterrâneo e junte-se aos vampiros atacando os elfos da floresta. Shiger concordou. Sim, eu sou um vampiro ancestral, então ficarei mais forte muito rápido. O deus demônio continuou. Deixar a cordilheira também afastará os elfos da floresta daqui. Será mais fácil para seu filho escapar despercebido, ele. Shiger suspirou. Você está certo. Eu estava sendo apressado. A coisa mais importante a fazer agora é adquirir força. Vamos atacar os elfos da floresta. Shiger deu ordens aos seus calouros através de sua conexão. Todos eles se espalharam pelo subterrâneo e se encontraram em um ponto de encontro. Então eles foram juntos à superfície para se juntar ao ataque na superfície. Shiger ficou mais forte e também acumulou mais calouros. Ele aumentou tanto em qualidade quanto em quantidade. O deus demônio sorriu para si mesmo. Eu o encerrei com sucesso. Só preciso que ele exploda em seguida. O deus demônio convenceu Shiger a deixar Ragnarok ir por enquanto. Se há alguém que mais deseja colocar as mãos no Ragnarok, então será o deus demônio. Mas o deus demônio convenceu a única pessoa que poderia deixar o Ragnarok fazer o contrário. O deus demônio não pode agir pessoalmente contra Ragnarok e nem pode fazer com que outro vampiro vá atrás dele. O único que pode agir contra o Ragnarok é o próprio pai. Então o deus demônio usará Shiger para obter Ragnarok. Teria sido impossível chegar ao Ragnarok através de Shiger se Shiger tivesse o bom senso de não se acorrentar teimosa e voluntariamente ao fardo das obrigações familiares. Ele tem grande poder e potencial para ser grande, mas se deixa levar por suas emoções e por sua responsabilidade percebida para com seus entes queridos. É por isso que o deus demônio o chamou de tolo. É como o deus demônio disse uma vez, o poder não torna o tolo inteligente. Shiger é tolo, então será usado como ferramenta. Mas o demônio tem que ter paciência para que tudo corra bem. Tudo o que foi dito sobre a situação de Shiger é verdade. Nunca mentiu para Shiger, mas não precisava mentir. Ele pode distorcer muito bem a verdade ao seu propósito. Shiger está atualmente muito fraco para salvar ou apreender Ragnarok. O deus demônio, por outro lado, tem paciência infinita. Esperará que Shiger se torne mais forte e o leve ao Ragnarok. Então seu plano se desenrolará. Eu o terei. Ele será meu. O deus demônio disse e riu sinistramente para si mesmo. Toda a raça dos elfos da floresta estava sob ataque. Aqueles que procuravam por Shiger procuraram na cordilheira, mas não conseguiram. Eles não encontraram nenhum vampiro. Eles posicionaram alguns batedores enquanto o resto retornou para defender suas cidades. A cordilheira recuperou a paz novamente depois que eles partiram, no vale onde Sauron e milhares de seus companheiros Warriors morreram. Eles se reuniram para seu enterro e para o enterro de todos os guerreiros que morreram lá naquela noite. Não há corpos para enterrar, mas, novamente, um enterro é inútil, mesmo que haja, são corpos para enterrar. Um enterro é um assunto inútil para os mortos. Só é útil para os vivos, então a falta de um corpo não importa muito. Outros não estão chorando porque não conseguem mais chorar. Todos eles choraram em algum momento desde aquele acontecimento terrível. Este enterro é altamente significativo para eles. Eles não estão chorando por causa dos ferimentos graves em muitos deles. Alguns deles estão até com membros faltando. Mas eles sentem mais falta de Sauron. Eles sentem a dor da ausência dele e da matilha muito mais do que a dor da falta de algumas partes do corpo. Sauron foi o maior líder da matilha nos últimos milhares de anos. Ele conseguiu unir a maior parte da cordilheira. Ele era rigoroso e poderoso.
Seus guerreiros podiam confiar nele e o Inominável prosperou sob seu reinado. Eles não precisavam trocar de matilha com frequência, então eram muito estáveis. A matilha fez muito sucesso por 100 anos. Mas tudo se foi agora. É uma coisa terrível. É uma tragédia. Fim do capítulo. Capítulo 958. O que vem a seguir. Um líder de matilha é parte integrante da hierarquia. A morte de alguém deve ser lamentada. A morte de quem tentou lutar contra o carrasco é ainda mais trágica. Sauron tentou salvá-los quando descobriu que Ragnarok era um executor. Eles não entenderam porque ele lutou contra um futuro carrasco até que ele morreu e o carrasco se voltou contra eles. Sauron fez seu trabalho como líder da matilha até o último momento. Ele não desistiria nem um centímetro pelo interesse de sua matilha. Mas agora ele se foi. É um eufemismo dizer que sua falta será sentida. Eles podem curar membros quebrados, mas não podem curar membros separados. Assim como membros separados, eles talvez nunca se recuperem da perda de Sauron. Os alfas presentes avançaram um após o outro para dizer algumas palavras sobre ele. Lembro-me de quando ele derrotou meu ex-líder da matilha. Ele fez isso com um sorriso no rosto durante toda a luta. Sauron era forte. Ele acreditava na força e fez certo com a força que tinha. Ele pode ser duro com os outros em outro bando, mas ele é gentil com aqueles que considera seus. E nós éramos sua família. Ele sempre esteve lá para nós. O orador fez uma pausa para reprimir um soluço. Ela enxugou uma lágrima do rosto e continuou. Ele não existe mais. Perdemos um tirano e um protetor. Sentiremos sua falta. Outro alfa falou. Ele foi ótimo. Ele fez grandes coisas. Foi ótimo estar em seu parque. Pudemos sentir sua grandeza em nosso vínculo quando corremos com ele. Ele era o melhor comandante que você deseja para liderar a batalha. Ele nos fez sinto-me ótimo. Com ele na liderança, fizemos parte de algo grande, mas agora somos mundanos novamente. O enterro continuou por dias. Cada alfa disse algo sobre ele. A maioria deles disse coisas boas sobre ele. Eles não estão mentindo sobre essas coisas boas. Eles realmente acreditam que ele é bom e gentil. Eles não estão dizendo isso apenas porque ele está morto. Outras pessoas, como os líderes da matilha derrotados e um vampiro ancestral muito descontente, podem ter apenas coisas ruins a dizer sobre Sauron, mas não sobre eles. Eles se despediram de um ícone. Então eles ficaram juntos em silêncio por horas. Alguns confortaram outros que choravam enquanto outros permaneceram em silêncio por dias. A perda de Sauron é muito impactante para eles porque ele teve um grande impacto em suas vidas quando estava vivo. Sauron foi ótimo, então eles sentem muito sua ausência, assim como sentem a ausência de imperadores que não eram vistos há centenas de milhares de anos. A conexão entre os membros da matilha ocorre em ambos os sentidos. Eles compartilham força e emoções. Foi ótimo correr em um grupo grande porque o aumento de seu número foi grande. Tudo estava bem sob o reinado de Sauron. Então eles perderam. É uma perda que eles sentem profundamente. Eles sentiram sua conexão com ele dilacerada e destruída quando ele morreu. Foi uma experiência muito dolorosa. Então o executor os danificou ainda mais. Ele tirou a vida de seus camaradas depois de tirar a vida de seu líder de matilha. Eles têm um grande pedaço de si faltando agora. O carrasco mutilou-os tanto no corpo como na mente. Então agora eles choram por tudo o que perderam. O luto não durou para sempre. Os alfas se conheceram após o enterro. Alguém perguntou a todos, o que fazemos agora? Eles ficam sem rumo e sem propósito sem um líder. Isto acima de tudo é desconcertante. Sem um líder de matilha ou um alfa de alfas, não pode haver matilha. Os orogs não foram feitos para ficar sem matilha. Até mesmo os ômegas trabalham em conjunto com matilhas para atingir seus objetivos. Precisamos vingar Sauron e todos os guerreiros que morreram. Alguém sugeriu imediatamente. Sim, vamos fazer isso. O sentimento de vingança obteve muita concordância dos alfas. Mas nem todos acharam que era uma boa ideia. Alguém rebateu, como você sugere que façamos isso?
Estamos enfrentando um futuro executor que matou Sauron. Ainda nem somos entidades de mana e, mesmo que sejamos, não somos pários para ele. Ele matará todos nós. Ou você não estava lá quando ele fez chover fogo sobre nós? Isso apagou seu entusiasmo pela vingança. A realidade da situação é que Ragnarok é forte demais para eles. Sauron não foi suficiente para derrotá-lo. Eles não são Sauron, então definitivamente não serão suficientes para levar o executor à justiça. Vamos encontrar o futuro imperador. Somente o imperador pode igualar e controlar o carrasco. Alguém sugeriu. Isso é verdade. Sempre há um imperador com um carrasco. Os dois vêm em pares. Outra pessoa encerrou a ideia. Isso é apenas um mito. Mesmo que fosse verdade, como encontraremos o imperador? Vamos nos espalhar pelo avião e procurar o imperador. Em breve ouviremos notícias deles, se existirem. Você está senil? O que você quer dizer com nós nos espalhamos? Não fomos feitos para nos espalharmos. Acredito que deveríamos apenas ficar juntos e reconstruir. Devíamos apenas reconstruir. Procurar um imperador que pode não existir parece uma perda de tempo. O imperador pode não existir e eles podem não nos ajudar, mesmo que existam. Outro respondeu: o imperador nos ajudará. Os imperadores são sempre contra os executores. O imperador certamente punirá o executor por prejudicar o Orogs. Sempre foi assim. Os alfas começaram a discutir. Eles mantiveram a diferença de opiniões apenas no choque de palavras, por enquanto. Eles apenas lamentaram uma perda, por isso não desejam acrescentar mais às suas perdas. Fim do capítulo. Capítulo 959 Contos de Fadas. O que você quer dizer com sempre foi assim? Você mesmo experimentou isso? Você estava lá quando aconteceu? Pare de jorrar lendas como fatos. Então o que você quer que façamos? Devemos desistir da vingança porque parece impossível? Então o carrasco escapará impune de seus crimes. O imperador é nossa única esperança. Alguém disse com visível agitação: cale a boca. Você disse que parece impossível. Isso é um eufemismo. É impossível. Você quer que busquemos vingança através de histórias infantis e contos de fadas. Olhe para nós. O agitado alfa disse com um grito. Não somos mais crianças. Somos adultos e os adultos têm que enfrentar a realidade. A realidade da situação é que somos fracos e não podemos fazer nada contra o carrasco. É um uso muito melhor do nosso tempo para reconstruir do que para perseguir contos de fadas. É um argumento razoável e racional não basear uma decisão em mitos e lendas. Existem muitas incertezas em relação ao plano de procura de um imperador. É verdade que, embora eles não consigam levar o executor à justiça por conta própria, um imperador deveria ser capaz de fazê-lo. Afinal, segundo as lendas, os dois formam um par e costumam ter a mesma força. Mas há muitos problemas com a solução proposta. Um imperador pode não existir. Se existir, não há garantia de que o encontrarão. E daí se eles encontrarem um imperador? E daí se eles tiverem força igual à de um executor? Então, o que os imperadores e executores são como fogo e gelo? E daí se o imperador e o executor não se encontrarem cara a cara? Qual é a garantia de que este imperador os ajudará? Mesmo otimista, toda esta solução é baseada em contos de fadas. Eles não são confiáveis e as coisas podem não funcionar mesmo que funcionem. A coisa toda pode acabar sendo uma perseguição inútil. Mais importante ainda, a vingança contra o executor não trará de volta o que perderam. Sauron e o resto estão mortos para sempre. Mas esse argumento lógico não teve domínio total sobre os alfas. Certamente não teve influência sobre Lampled, que estava cortejando Tezrat e esperando torná-la sua companheira. Ela foi a primeira a se curvar ao carrasco e foi recompensada por sua lealdade ao ser a primeira a morrer. Ele não pode deixar isso passar de jeito nenhum. Infelizmente, Lampled não é o responsável pela matilha. Ninguém é. Todas as entidades de mana nas redondezas foram caçadas por Shiger. Portanto, ainda não há líder de matilha.
Os alfas têm que votar e concordar sobre algo antes de uma decisão ser tomada. Esta decisão sobre o que fazer necessita de um grande consenso para ser decidida pela coligação de alfas. Então os alfas votaram. Eles votaram colocando palitos em duas pilhas diferentes que representam as duas opções. Então as varas foram contadas. O resultado era conhecido antes mesmo de ser contado. Uma pilha é maior que a outra, então a opção que vencerá estará claramente visível. Mesmo assim, alguém contou os paus na presença de todos e anunciou o resultado. Foi decidido através de votação pública que a coalizão de alfas permanecerá aqui e reconstruirá nossa matilha. A decisão não foi contestada. A maioria falou, então assim será, por enquanto. Não houve discussão e nenhuma briga começou. Mas isso causou uma divisão silenciosa entre os Worogs. É uma brecha que pode eventualmente despedaçar o grupo. De um lado estão aqueles que querem vingança. Lampled está compreensivelmente entre eles. Ele tem duas opções. A primeira e a melhor é se tornar uma entidade de mana muito rapidamente e assumir o controle do bando. Ele seria capaz de usar sua autoridade como novo líder da matilha para fazer o que quisesse. Ele poderá ordenar que a matilha procure o imperador para que a vingança seja visitada no Ragnarok. A segunda opção é deixar a matilha sozinho para encontrar o imperador. Vou tentar me tornar o líder da matilha primeiro. Ele disse a si mesmo. Sempre posso recorrer à segunda opção se não conseguir me tornar um alfa dos alfas e assumir o controle da matilha. O outro lado da fenda também conhece esse ponto flagrante. O seu voto só conta até que alguém com autoridade suficiente surja entre eles para torná-lo inválido. Portanto, cada alfa deu o seu melhor nos próximos dias para avançar. Mas avançar para se tornar uma entidade de mana não é fácil. A mudança das células do uso de vitalidade produzida internamente para o metabolismo para o uso de mana fornecida externamente não é tão fácil de conseguir. É ainda mais difícil quando eles nem sabem que existe mana. O corpo é um sistema estável. Cada parte trabalha junta em harmonia. Eles também resistem às mudanças externas. O corpo faz isso para manter a consistência das condições internas. Nem todas as condições são seguras para o corpo. Portanto, o corpo luta contra as mudanças de influência externa. O corpo se aquece em um ambiente frio ou perde calor em um ambiente quente. Mudar para o uso de mana levará a mudanças radicais em todo o corpo, então a resistência do corpo à mana ainda é muito alta. Lampled tentou. É uma corrida que ele não quer perder. Ele precisa se tornar um líder de matilha se quiser se vingar do amor de sua vida. Infelizmente para ele, os desejos não são cavalos, entidade de mana diante dele. Ele sabia que havia falhado quando ouviu o uivo. É um uivo profundo e ressonante que o atingiu e o puxou. O novo líder da matilha está chamando os modelos para ele. O líder do pacote não será capaz de perseguir todos eles tão cedo. Fim do capítulo. Capítulo 960. O novo líder da matilha. Lampled suspirou de tristeza. Parece que tenho que ir embora. Ele havia decidido fugir, mas reconheceu o uivo e a quem pertencia. Pertence a alguém do seu lado da fenda. Ele sorriu após perceber. Isso também é bom. Ainda posso me vingar. Ele se levantou de onde estava meditando e saiu de sua caverna. Ele encontrou seus betas já esperando por ele na entrada. Eles ouviram o uivo e foram até ele para receber ordens. Os quatro estão olhando para ele intensamente. Um deles perguntou a ele: "O que estamos fazendo, chefe? Devemos fugir?" A lealdade deles permanece com ele. Eles o ouvem por enquanto, não o líder da matilha. Isso só mudará quando o alfa for submetido ao novo líder da matilha. Até então, eles fugirão com ele desde que ele diga. Ele esfregou de brincadeira a cabeça de quem lhe perguntou. Ele sorriu e disse a eles: "Estou feliz por poder sempre contar com você. Você sempre esteve ao meu lado. Mas tenho boas notícias. Não vamos fugir hoje. As coisas estão boas para nós." Seus betas aplaudiram e riram. Eles vão correr com ele. Mas não é uma boa ideia correr. Os Worogs não foram feitos para ficar sozinhos em uma matilha.
Tornar-se fugitivo será muito difícil para eles. Suas forças serão enfraquecidas e eles ficarão sozinhos. A sobrevivência será muito difícil para eles. Portanto, é uma boa notícia que eles não precisem correr. Seu sorriso diminuiu enquanto ele observava seus rostos felizes. Eles costumavam ter 10 anos, mas agora têm 4, 6 deles morreram naquela noite quando Ragnarok lançou o inferno sobre eles, 3 deles morreram para salvá-lo. Isso é metade do total que morreu. É porque o Ragnarok teve como alvo específico os alfas. Ele sabia que os betas protegeriam os alfas, então aproveitou o vínculo deles para matar mais deles. A morte de um alfa também irá atordoar os betas e transformá-los em desordem. O carrasco aproveitou o vínculo que nos fortalece. Por isso ele vai pagar. Ele disse a eles: vamos oferecer lealdade ao novo líder da matilha. Ele uivou para o céu. Seu uivo se juntou aos uivos dos outros alfas. Todo alfa que pretende atender a chamada uivará para mostrar sua disposição em fazê-lo. Quanto aos outros que não quiserem, escaparão silenciosamente. Seus betas juntaram-se a ele no uivo e na transformação em sua forma de besta. Então eles correram na direção do uivo do líder da matilha. A nova líder da matilha vem uivando há muito tempo. Ela continuou a uivar mesmo quando os alfas trouxeram seus esquadrões até ela. Os esquadrões sentaram-se de cócoras e esperaram por ela. Ela parou de uivar quando não recebeu resposta por alguns minutos. Quem ia vir já estará aqui. Ela olhou ao redor para os esquadrões que atenderam seu chamado. Não era o que ela esperava. Estou agradavelmente surpreso. Não esperava que muitos de vocês viessem quando ouviram minha voz. Esperava que a maioria de vocês fugisse, já que foi a maioria que votou contra a procura por um imperador. Estou impressionado com sua lealdade. A dedicação que você me mostrou é um sinal de confiança e prometo não trair essa confiança. Juro que com a sua ajuda criarei uma matilha que não nos faltará nada. Os Worogs uivaram concordando com o que ela disse. Há mais de 90% dos sobreviventes aqui. Ela esperava ver 30%, já que é da facção minoritária. É compreensível que a maioria se recuse a atender ao seu apelo. Mas eles vieram e ela entende o porquê. É porque embora a maioria queira se estabelecer, eles também querem um líder de matilha e querem fazer parte de uma matilha. Eles sentem falta de fazer parte de uma matilha. É da sua natureza agregar-se a um líder de matilha e eles não se sentem fortemente negativos em relação a ela para não se permitirem obedecê-la. Então eles vieram até ela. Ela fez suas promessas e eles concordaram com ela. Um pacto foi feito através desse acordo. E a conexão entre eles se formou nesse ponto. O bando ficou inteiro novamente. O novo líder da matilha falou após a cerimônia de união. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre a direção que quero seguir com o bando. Vocês podem dar um passo à frente e dizer o que pensam quando eu os selecionar. Lampled deu um passo à frente com os outros. Ele tem perguntas que deseja fazer. Infelizmente, ele não foi escolhido primeiro. Outra pessoa foi escolhida. Essa pessoa é uma mulher alfa. Ela fez a pergunta que preocupa todos. Então, quando iremos procurar o imperador mítico? Esta mulher enfatizou a palavra mítico. Ela colocaria aspas no ar para reforçar seu ponto de vista se pudesse em sua forma de besta e se não fosse desrespeitoso fazê-lo. Ela sorriu e respondeu: eu entendo por que você fez essa pergunta. Você presumiu que iríamos procurar o imperador porque pertenço à facção minoritária. Suas palavras não fizeram Lampled se sentir bem. Ele não sabe para onde ela está indo, mas não gosta de tudo. Então ele deixou escapar: mas vamos procurar o imperador, certo? O novo líder da matilha rosnou e retrucou: conheça o seu lugar. Você não deve falar até que seja permitido e nem deve me interromper. Você entendeu? Ele se encolheu e ficou deitado com a barriga no chão. É ao mesmo tempo um pedido de desculpas e uma demonstração de submissão. Eu entendo. Ele respondeu fracamente. Sinto muito por interromper você, líder da matilha. Fim do capítulo. Saber o que é correto e não o fazer é falta de coragem. Confúcio.